Eu fui um dos últimos astronautas russos a ser enviado para o espaço em uma missão de resgate, mas também o primeiro a trazer algo de volta que ninguém imaginava ser possível. Meu nome é Alexei Petrov, e esta é a história da minha missão. A missão que me levou à estação Epsilon 7, uma estação perdida que deveria ter sido um símbolo de nossa grandiosidade no cosmos, mas se tornou o lugar mais sombrio e aterrador que já conheci. Tudo começou em janeiro de 2023, quando uma anomalia foi detectada por uma sonda espacial russa. A estação Epsilon 7, que havia desaparecido sem deixar vestígios 20 anos antes, estava enviando uma transmissão de rádio. No início, achamos que era apenas uma interferência cósmica, uma anomalia comum em missões espaciais. Mas conforme os sinais aumentavam em intensidade, ficou claro que era algo mais. Havia uma mensagem, mas sua origem era impossível de determinar. A missão foi montada rapidamente, e eu fui escolhido para liderá-la. Eu sabia que seria arriscado, mas não havia como voltar atrás. Nossos superiores não falavam sobre o que havia acontecido com a estação, mas sabíamos o suficiente para entender que o mistério tinha algo de errado. Muito errado. Em poucos dias, o plano estava traçado. Eu e uma equipe de especialistas embarcariam em uma nave de resgate rumo àquela estação abandonada. O lançamento foi suave, e a nave Zvezda 3 fez a travessia em alta velocidade, já que a estação estava localizada em uma região remota, distante da órbita normal das colônias espaciais. O ambiente a bordo era tenso. Eu podia sentir a ansiedade da tripulação. Não sabíamos o que esperar. A cada dia que passava, o silêncio do espaço parecia nos engolir ainda mais. Nos primeiros dias de viagem, os sinais de rádio ficaram mais nítidos, mas eram fragmentados. Gritos abafados, palavras incompletas, uma sensação crescente de que algo estava tentando se comunicar conosco, mas não de uma forma convencional, como se a própria estação estivesse nos chamando. Durante as longas horas de espera, me peguei tentando traduzir os sinais, mas não havia lógica. A tensão começava a pesar. Finalmente, após uma jornada de 8 dias, alcançamos a órbita da Lua onde a estação Epsilon 7 estava localizada. O que vimos foi uma visão que eu nunca esqueceria. A estação era uma enorme estrutura metálica, toda coberta de poeira cósmica, com sinais evidentes de corrosão e desgaste. O sistema de comunicação estava ativo, mas fraco, como se estivesse em um estado terminal de falência. Mas o mais estranho era o silêncio absoluto ao nosso redor. Não havia nenhum sinal de atividade. A bordo da nave, a tripulação estava apreensiva. Eu sabia que, ao contrário de uma missão de resgate normal, aquela era diferente. Não iríamos salvar apenas vidas. Estávamos prestes a enfrentar algo além da nossa compreensão. Algo que estava além de qualquer experiência humana. Ao atracar na estação, o barulho metálico da âncora ecoou pelo interior da nave. Eu e a tripulação, equipados com nossos trajes, iniciamos a caminhada até a entrada da estação. O que encontramos lá foi indescritível. Não havia sinais de qualquer vida. O lugar estava abandonado, mas ao mesmo tempo, não. Era como se estivéssemos sendo observados. O interior da estação estava decadente. O chão estava coberto por uma camada de poeira espessa, e havia sinais de que, em algum momento, havia ocorrido uma tentativa de manutenção. Mas o mais perturbador era o silêncio. Não havia sons, nem mesmo o eco de nossos próprios passos. Começamos a explorar, passando por corredores desmoronados e salas de controle repletas de equipamentos quebrados. Mas havia algo que não se encaixava. Havia luzes acesas, mas fracas. O sistema de ventilação ainda estava funcionando, e estranhos sinais de atividade eram captados em monitores vazios. Mas o que mais me chocou foi o que encontramos no centro de pesquisa. Lá, uma máquina estava ativa. Era uma antiga unidade de computador quântico, conectada a vários outros sistemas de armazenamento. Ao examinar o equipamento, descobrimos que ele estava processando dados de uma maneira que não entendíamos. Mas a coisa mais estranha era que ele estava gerando uma série de coordenadas, como se estivesse calculando a trajetória de algo.
algo que se movia de forma errática pelo espaço. Eu tentei desligar o sistema, mas algo me impediu. A tela do computador exibiu uma mensagem. A missão falhou. A reinicialização está próxima. Eu estava prestes a desconectar a unidade quando uma série de ruídos estranhos começou a ecoar por toda a estação. Era como se as paredes estivessem respirando. O som vinha de todas as direções. Foi nesse momento que o pior aconteceu. O primeiro membro da tripulação, Dmitri, desapareceu. Ele estava ali conosco, mas de repente, sumiu sem deixar vestígios. Seu corpo nunca foi encontrado. O único sinal de sua presença era uma gravação, em uma das câmeras mostrando-o olhando fixamente para uma parede. Quando eu assisti à gravação, percebi algo horrível. Ele não estava mais em nosso espaço-tempo. Ele havia sido transportado para outra dimensão. Nos próximos dias, as coisas se agravaram. Outros membros da tripulação começaram a desaparecer. Os sinais na estação se intensificaram, como se ela estivesse se alimentando de nossa energia. À medida que o tempo passava, a estação parecia se distorcer. O espaço e o tempo se dobrando de maneira incompreensível. A atmosfera se tornava cada vez mais densa, como se o lugar estivesse sugando nossa sanidade. Nosso último dia na estação foi um pesadelo. O sistema de comunicações da nave Zvezda 3 falhou. Eu estava sozinho, com apenas um sobrevivente, Victor. Tentamos escapar, mas o espaço estava distorcido. A estação não queria nos deixar partir. O corredor final que nos levaria à nave parecia interminável. Cada passo que dávamos nos aproximava de uma verdade que não deveríamos conhecer. Quando, finalmente chegamos à nave, a estação começou a se desintegrar, mas a verdade veio tarde demais. Quando saímos do campo de gravidade da estação, olhei para trás e vi algo. A estação não estava destruída. Ela havia se reconfigurado como se fosse uma entidade viva, algo que transcendia as leis da física e da lógica. E no fundo eu soube. Não éramos os primeiros a tentar escapar, e certamente não seríamos os últimos. O que encontramos naquela estação não era uma tecnologia perdida. Era uma inteligência. Uma inteligência que controlava o tempo e o espaço. E ela estava nos observando, esperando, como se tivesse nos manipulado desde o início. E agora, está em nós. Eu voltei para a Terra, mas ao olhar para os meus colegas, sinto que eles não são mais os mesmos. Algo nos seguiu de volta, algo que não deveria ter sido despertado. Eu sou Alexei Petrov, e esta foi a minha missão. E se você está ouvindo isso, saiba que a estação ainda está esperando. O tempo ainda não acabou.